Oi, meus amores! Mais um para aula de história e dessa vez a gente vai para segundo reinado. A gente já viu Dom Pedro I, agora a gente vai para quem? Dom Pedro II, porque não basta um Pedro, tem que ter dois. Mas vamos lá, esse é melhor do que o outro, eu prometo. Um memezinho de lei, segundo reinado, obviamente, e agora, a gente vai falar sobre esse período maravilhoso. O primeiro reinado que conhecemos como pelo período de Dom Pedro I, dividido entre período colonial, período joanino, que é de Dom João, que estava aqui no Brasil, primeiro reinado Dom Pedro I, período regencial, que é esse período em que Dom Pedro I ainda era uma criança, antes, até o golpe da maioridade, e aí, a partir do golpe da maioridade, a gente tem o início do segundo reinado. Vamos por partes, vamos começar do princípio, que foi a abdicação de Dom Pedro I. O governo dele foi marcado por um processo muito autoritário, porque a gente tinha um poder que se chamava poder moderador, além do legislativo, judiciário e executivo, que era o poder moderador, ou seja, se o imperador usasse esse poder, ele poderia mandar e desmandar em tudo, e ninguém poderia interferir em bulhufas nenhuma. Isso acabou gerando um monte de problemas, na verdade, e em 1831, Dom Pedro I ele vai abdicar do trono em favor de seu filho mais novo, Dom Pedro II, MC Pedrinho. Vai abdicar em favor de Pedro II, sendo que Pedro II era só uma criança. Aí vem, o que vai rolar? A gente vai deixar nosso trono, nosso país, nas mãos de um pirralho? Não vai. Então o que vai fazer? Vai ter que ter um período de regência até o rei, até o imperador, assumir uma idade propensa, até assumir a sua maioridade, que é quando ele vai ser imperador. Mas a gente vai ver que isso não vai chegar até a maioridade dele. Vamos ter diversos períodos da regência, que durou 9 anos e tal. A gente vai ter a regência trina provisória, a regência trina permanente, regência una de Feijó e regência una de Araújo Lima. Todas essas, cada uma a gente vai destrinchar na aula. E outra, foram períodos extremamente conturbados, na história do Brasil, porque teve uma série de revoltas, ocorreram muitas revoltas nesse período, até porque existia uma instabilidade política, até porque era para ser um imperador governando o país e não regentes. Então isso gerou um certo conflito, um certo atrito, até porque cada um vai querer favorecer seus interesses particulares, o que não era para ocorrer, Isso vai gerar uma série de revoltas, uma série de problemas em todo o Brasil. A partir dessas revoltas, as pessoas sabiam que Dom Pedro II só poderia assumir quando tivesse 18 anos, sendo que os problemas, as revoltas eram tantas, minha gente, que simplesmente eles resolveram aplicar um golpe. As pessoas decidiram que não dá mais regência, não dá, a gente não aguenta mais viver assim, quem é que aguenta? Então eles resolveram, não, vamos dar um golpe, vamos aplicar um golpe e fazer com que a maioridade desça, de 18 anos para 15 anos, que é a idade que Dom Pedro já iria completar. Ele estava com 14 e já ia completar 15 anos, e a gente tornando o golpe da maioridade desse jeito, pronto, fica perfeito. E aí, essa vai ser o plano, essa vai ser a ideia. Então, eles vão proclamar o golpe da maioridade, Dom Pedro assume o império, Dom Pedro II assume o Império Brasileiro com 15 anos, e se tornou, o imperador mais jovem daqui, até porque a gente só teve 2. E agora a gente vai conhecer as fases do segundo reinado. E agora, com Pedrinho sob o trono, do Império Brasileiro, a gente vai ter várias fases do segundo reinado, A gente vai ter a consolidação, que vai ser marcada pelo início do governo dele, vai ser marcado pelo período em que ele vai colocar todo mundo sob seu controle, vai acalmar as revoltas, fazer calma, vamos se segurar, vamos sentar aqui e tomar um Rivotril, um Fluoxetina, meus amigos, vamos manter a calma, vamos resolver os problemas. Ele vai consolidar, o seu império, ele vai restabelecer as situações, vai tentar acalmar os ânimos de todo mundo para tentar, assim, começar a governar o país de forma direita, de forma, assim, centralizada. Até porque é extremamente necessário ele fazer isso, já que estava se vivendo o período da regência, e como estava tendo muitas revoltas e tudo mais, estava tudo uma bagunça. Os políticos das províncias estavam achando que podia mais, uma bagunça. Então ele precisava
urgentemente dar uma geral, fazer tipo assim, calma, vamos todo mundo se organizar. Aí a gente vai ter o auge do governo, né, do segundo reinado. O auge do segundo reinado foi exatamente esse período que Dom Pedro II conseguiu acalmar os rebeldes, conseguiu controlar os políticos das províncias, né? As províncias eram os estados. Ele conseguiu estabelecer tudo, ser um líder extremamente respeitado, manteve as disputas políticas apaziguadas, então foi um período assim de tranquilidade, de exaltação ao poder de Dom Pedro II, até porque o tempo, né, dele que ele ficou como imperador foi extremamente maior do que o do pai e foi extremamente melhor em comparação a Dom Pedro I e Dom Pedro II. E agora a gente vai pro declínio, né, porque nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é um mar de flores, nem tudo pode começar bem, mas termina mal. Até porque, né, o declínio vai ser a partir da Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai vão existir diversos problemas, principalmente com o exército brasileiro. O Brasil vai sair vitorioso na Guerra do Paraguai? Sim. Porém, para o exército não vai ser muito vantajoso, já que eles vão voltar e vai ter uma série de problemas que vão acontecer. E isso vai acarretar, né, vai ligar uma lampadazinha na cabecinha, né, dos barões, dos militares, pensando assim, tem algo de errado aí, não tá certo. E vai ser a abolição da escravatura que a gente vai ter o auge, o estopim para revolta das pessoas para criarem a proclamação da República. Vamos lá, falar sobre a política do segundo reinado. Meio óbvio, né, que a gente vai ter a monarquia, né, o imperialismo, o imperador, e a gente vai ter também dois partidos políticos, que são os liberais e os conservadores. Foquem no nome dos liberais, são Luzia. Por que, professora, focar nesse nome? Tem uma frase muito importante na proclamação da República que é a liberdade sobre a espada que luzia. Ou seja, a espada dos liberais. Então, foi pela espada dos liberais que foi proclamada a República. E os conservadores eram chamados de Saquarema. Eles agiam de forma mais antiquada, de forma mais... Como é que eu posso dizer? Uma palavra boa para encontrar nesse momento. De forma mais centralizada. Eles queriam de algo mais antigo, que relembre os primeiros reinados, a glória e tal. Diferente do pai, né? Dom Pedro II, ele não vai usar muito o poder moderador. São raras as vezes que ele vai utilizar. O poder moderador é aquele que dava ao imperador o poder absoluto de tudo, que podia fazer tudo o que quisesse e ninguém ia discordar, ninguém ia discutir, ninguém ia falar nada. Nesse período, a economia do Brasil girava em torno da produção de café. Principalmente no Vale da Paraíba, a gente vai ter o famoso Barão, que é o Barão de Mauá, que graças a ele vão ser construídas algumas fábricas, né, para produção de café, mesmo que de forma isolada, ou seja, não tem tantas fábricas, não tem emprego para todo mundo, e eles vão querer o que? Mão de obra barata, por isso que eles vão aprovar a vinda de imigrantes para o Brasil. Então gira tudo em torno do café. Muitos pontos da economia, o Brasil ele se molda a isso nesse período. Até porque são esses barões que, quando tiver a abolição da escravatura, eles vão falar: ih, algo de errado não tá certo. Eu não quero perder meus escravos, eu não quero botar minha mãozinha na massa e ter que pagar para esse povo trabalhar para mim. Então aí que vai vir muito da revolta. Guerra do Paraguai. Vamos ver o básico para na aula a gente destrinchar. Primeiramente, eu quero que vocês entendam a base da Guerra do Paraguai, que vai ser uma guerra travada entre a Tríplice Aliança e o Paraguai. Mas, professora, Tríplice Aliança? Como assim Tríplice Aliança? Tríplice Aliança a gente não fez só nas guerras mundiais? Calma, pequeno gafanhoto. Essa Tríplice Aliança não é a mesma da Guerra Mundial não, tá? Essa é entre Argentina, Uruguai e Brasil. Contra o Paraguai. Olha que guerra correta, sabe? É tipo os 300 contra os persas. Muito certo a quantidade de pessoas. Bate. Se você calcular direitinho, dá pra lutarem. Mas vamos lá. O que acontece? O Brasil ele vai sair vitorioso na guerra. Quem imagina que o Brasil é simplesmente uma potência extremamente temido, né, em outros países? Quem é capaz de imaginar uma coisa dessa? Eu hoje em dia não imagino. Mas naquela época foi. O Brasil ele ganhou a Guerra do Paraguai. E sendo que com isso vai trazer muitos problemas, principalmente para os soldados. Vamos agora para o abolicionismo. Abolicionismo. Meu português tá ótimo hoje.
que acontece? O abolicionismo vai ser um movimento, assim, que já estava sendo, que as pessoas, né, já queriam que ocorresse há muito, muito tempo. Principalmente a Inglaterra estava dando uns pontapé no Brasil, assim, bora, minha irmã, acorda! Vamos, não vai abolir a escravidão não, meu filho. Vamos lembrar que a Inglaterra, ela é industrial. E vamos lembrar que aqui no Brasil, escravidão. Escravo paga alguma coisa? Escravo compra algum produto inglês? Escravo não compra. E o que a Inglaterra quer? A Inglaterra quer clientes, a Inglaterra quer aumentar o monopólio, a Inglaterra, ela é sacana. Ah, eu vou abolir a escravidão. Mas por que eu vou abolir a escravidão? Porque eu quero que o Brasil acabe com a escravidão. Porque eu quero clientes. E assim vai dar um pouco os pontapés, assim vai ter a criação de algumas leis, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, a lei Eusébio de Queiroz. E essas leis vão ser tipo leis, como que eu posso dizer, provisórias, leis, assim, vão empurrar com a barriga a abolição da escravidão, que é para não abolir de primeira, eles vão dizer, olha, a gente tá caminhando para abolir a escravidão, hein? Sendo que vai ser só quando Dom Pedro II viaja para a Europa para tratar de uma doença, Princesa Isabel fica aqui no Brasil. A Princesa Isabel, a abolição da escravidão não foi uma abolição assim, como é que eu posso dizer? Nossa, ela é muito boa, ela é muito boazinha, a Princesa Isabel, ela é uma pessoa muito legal, muito gentil, muito gente boa. Não, a Princesa Isabel, ela queria ser imperatriz. Ela queria ser imperatriz, então ela viu na Inglaterra, ela viu, né, nos escravos um grande apoio, né, um grande suporte. Tinha alguns movimentos abolicionistas na época. Então ela se viu com eles como algum suporte. Pô, se eu abolir a escravidão, simplesmente eu vou, obviamente, ter apoio dessas pessoas e vou conseguir ser imperatriz. E foi o que ela fez. Ela assinou, né, em 1888 a Lei Áurea. Sendo que teve muitos problemas com a assinatura da Lei Áurea. Principalmente, eles soltaram os escravos, mas não deram um suporte a eles para eles se inserirem na sociedade, né? Não tinham casa, não tinham dinheiro, não tinham o que comer, lugares para frequentar, porque tinham lugares que não aceitavam negros. E aí, o que acontece? Como é que fica a situação desses negros que foram libertos? Aí complica, né? E complica também para o segundo reinado, porque os barões de café vão ficar, a gente perdeu o escravo? Como assim a gente perdeu o escravo? Não foi isso que a gente pediu não, viu? Daí vai iniciar as revoltas para a proclamação da República, que vai ser liderada principalmente pelo exército, que depois da Guerra do Paraguai eles vão ficar extremamente satisfeitos com a atitude da monarquia, até porque a gente já estava surgindo as práticas do coronelismo, os coronelismos tinham seus próprios soldados, né, entre aspas, a gente pode dizer, e eles estavam sendo mais bem tratados do que o exército brasileiro que lutou na Guerra do Paraguai. Então, isso vai acarretar uma série de problemas que esse exército, né, vai acabar se juntando com os barões de café, porque barão é quem produz café, tá? Só aqui no Brasil, então, tá ligado? Barão de café, e eles vão fazer o quê? Vamos criar a proclamação da República. Então, o exército vai dar o pontapé, até porque a gente vai ter a criação, quando tem a proclamação da escravidão não, perdão, da República, a gente vai ter Marechal Deodoro da Fonseca se tornando o primeiro presidente do Brasil. E se torna, né, a República da Espada. Marechal Deodoro da Fonseca, ele não queria, de princípio, ser o líder e tal. Porém, colocaram ele para deixar ele mais responsável e tal. E ele virou o primeiro presidente, até porque depois ele vai abdicar do cargo e tudo mais. Mas eu preciso que vocês entendam essa base pra gente chegar na aula e já destrinchar tudinho. É isso, gente. Beijão. Amo vocês.